noite. E abre o teu coração, amém? Sabe, eu orava um pouco por vocês, e por mim também, antes de vir para cá. E a minha oração é que o temor do Senhor caísse sobre nós. Eu sei que é muito bom nós nos movermos, eu amo mover. É muito bom você pregar e você ver nas pessoas o impacto daquela palavra, as pessoas respondendo, né, com alegria, respondendo com empolgação. Mas sabe, irmãos, se for só empolgação não adianta. Se for só empolgação não resolve. Amém? Mas a minha oração é que, Senhor, que nós venhamos ser alcançados com o teu temor. Porque se nós somos alcançados com o temor do Senhor, nós iremos sair daqui diferentes. Você vai ter uma manhã diferente. Você vai ter uma semana diferente. Você vai ter um estilo de vida diferente. Porque o teu coração foi alcançado com o temor. Amém? E a minha oração é isso. Foi essa durante a tarde. E o meu pedido a Deus durante o culto foi esse. Que o Senhor nos alcance. Que caia sobre nós o temor do Senhor. Amém? E o tema, como eu falei, é justiça, generosidade. Sabe, irmãos, nós iremos passear um pouquinho na Bíblia. Iremos ensinar um pouquinho, tentar ensinar nessa noite, amém? A minha veia é mais pregação, mas Deus ele dá graça e a gente chega lá, amém? E há algum tempo atrás eu ministrava em um culto de jovens, não, de oração. E eu tinha algo comigo que sempre que eu leio essa passagem, ela me vem muito forte. É uma passagem que está lá em Mateus capítulo 3, eu queria que você deixasse aberta lá. Mateus 3, 1, amém? Ao 3. E essa passagem ela sempre falou comigo de algo que iria acontecer nos últimos dias. Se você puder ficar alguém aí só fazendo uma zoadinha, um barulhozinho para me ajudar, eu agradeço. Eu senti a falta agora, sem exagero. Não parou, foi como se tivesse desligado alguma coisa aí. Senta aí, abençoado, para receber teu galardão. Deus é contigo, amém? Aleluia. Rapaz, que incrível, né? Como a música tem influência, não é isso? Aleluia. E eu sempre que eu lia esse texto, eu sempre tinha essa percepção de que essa passagem, ela voltaria a se cumprir nos últimos dias. Amém? Ou seja, nos últimos dias, Deus iria levantar João Batista novamente. Homens e mulheres que teriam uma mensagem forte, que teriam uma pregação forte, uma pregação de despertamento para a igreja. Uma pregação que iria trazer a igreja de volta à sua essência. Amém? Quando eu falo a igreja, irmãos, eu estou me referindo num todo. Eu não estou classificando a igreja Verbo da Vida. Estou me referindo ao corpo de Cristo. Amém? Aleluia. E a mensagem que João Batista trazia era uma mensagem dura, no sentido de despertar o povo judeu a voltar-se para o Senhor. Aquele povo era o povo de Deus. Aquele povo era o povo das alianças. Aquele povo era o povo da glória. Aquele povo era o povo que trazia a promessa de Cristo. Porém, aquele povo estava se distanciando, estava se esfriando na fé. E João Batista, ele surge com uma mensagem forte, chamando aquele povo para um arrependimento e anunciando que viria alguém após ele, que iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Olha o que diz o texto. Aleluia. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Sabe, irmãos, a mensagem que se levantará nesses últimos dias é para que nós vamos ser despertados, não porque é chegado o reino dos céus, porque o reino dos céus já chegou, mas que nós vamos ser despertados porque Jesus está voltando. Está comigo? Não é mais a mensagem, olha, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, mas é a mensagem para nós nos arrependermos porque Jesus está voltando. Aí você pergunta: pastor, de que nós temos que se arrepender? Nós já não estamos na igreja, nós não já servimos ao Senhor. Ok, bênção dos céus, estamos no lugar certo. Mas muitas vezes a situação da igreja é a situação de estar parada em seu status. Você é a igreja, eu sou a igreja, nós somos a igreja. Mas aí nós começamos a analisar a nossa vida, começamos a olhar para nós mesmos e ver onde nós estamos. Onde você se encontra nessa noite? Qual é a tua condição espiritual nessa noite? Qual é o referencial que a sua vida representa lá fora nessa noite? São perguntas, irmãos, que nós precisamos nos fazer. A igreja, qual é a condição da igreja hoje? Qual é a visão lá fora que a igreja tem hoje? Você está comigo? Amém? Então João Batista, ele trazia uma mensagem do povo judeu, porque o povo judeu estava ficando disperso.
estava ficando indiferente, tinha o conhecimento que Deus é o Deus deles, tinha o conhecimento que Deus era o Deus das alianças, porém não estavam correspondendo ao Deus da aliança, porém estavam vivendo uma vida abaixo daquilo que o Deus da aliança esperava deles. Amém? Estavam vivendo uma vida abaixo daquilo que Deus esperava. E João Batista começa a trazer atenção: ei, volte-se, porque essa palavra arrepender-se quer dizer mudança de caminho, mudança de direção. Estava se caminhando para uma direção de esfriamento, para uma direção de se afastamento do Senhor. E João Batista estava chamando eles a voltassem novamente para Deus. Talvez, será que não é essa a mensagem que a igreja hoje precisa ouvir? De nós voltarmos para Deus, de nós voltarmos a desejar em nosso coração sentir temor. Tu teme a Deus? Você teme a Deus? Você tem temor e tremor? Eu sei que a ministração nessa noite vai ser uma ministração mais de pensar um pouco, de refletir um pouco. Mas sabe, irmãos, eu sempre tive algo comigo. Eu tenho que ministrar aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho que revelar o Deus da Bíblia. O problema é que muitas vezes nós queremos falar da cura sem dar um remédio. Muitas vezes chegamos para as pessoas e dizemos: rapaz, existe a cura, ok, mas qual é o remédio para a cura? O remédio é Jesus. Muitas vezes nós queremos levar as pessoas às bênçãos de Deus sem que elas entrem pela porta chamada Cristo. E o mundo, irmãos, está se acostumando com esse tipo de pregação. O mundo está se acostumando com esse tipo de comportamento. Para o mundo é muito simples, as pessoas acordam lá fora, eles desejam a proteção de Deus, eles desejam que Deus abençoe as suas famílias, eles desejam que Deus abençoe seu trabalho, porém eles não querem entrar pela porta chamada Cristo. Eles não querem entrar por essa porta, mas eles falam que Deus é bom. Eles falam que Deus é maravilhoso, que tudo vai dar certo, que tudo vai bem, mas não querem entrar por uma porta chamada Cristo, a porta da salvação. Por quê? Porque nós estamos acostumando o mundo a ser assim. Porque nós chegamos para as pessoas, damos o remédio, arrodeamos e mostramos a bênção. Essa é a pregação dos últimos dias, é trazer a igreja a ser despertada do seu papel, da sua referência, da missão que foi lhe dada para que ela represente lá fora. Aleluia! Sabe, irmãos, o nosso Deus é um Deus bom. Nós vamos falar nessa noite sobre a sua justiça, sobre a sua generosidade. O nosso Deus é muito bom, irmãos. Se você pegar a Bíblia, se você ler o livro de Salmos, se você pegar um aplicativo onde você tem a Bíblia e colocar assim, bondade do Senhor, irmãos, vai aparecer tantos versículos falando que Deus é bom. São tantos versículos mostrando como Ele é bom. Eu coloquei alguns aqui, eu vou ler para vocês. Salmo 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 100 diz: porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade dura de geração em geração. A Bíblia fala muitos versículos sobre a bondade de Deus. E Ele é bom. E não é errado nós termos esse conceito que Deus é bom. Não é errado por quê? Porque a própria Bíblia revela que Ele é bom. Não é errado eu me aproximar dEle com entendimento, viver o meu dia com esse entendimento. Rapaz, o meu Deus é bom, o meu Pai é bom. Não é errado não, irmãos, a Bíblia fala sobre isso. A questão é, qual e o outro lado da moeda? Se eu dissesse para você nessa noite, pense em uma cédula de R$100. Você iria pensar em quê? Na qual parte da cédula? Na parte onde tem a numeração 100? Quem sabe o que tem atrás, do outro lado da cédula? Uma onça? Um mico? Um peixe? Uma tartaruga? Aquela cédula tem duas faces. Ela tem dois lados. Ela tem um lado que representa o lado numérico, mas ela tem um lado onde tem um desenho, um emblema. Então muitas vezes nós adotamos esse tipo de pensamento: Deus é bom, e Ele é bom, mas nós esquecemos que esse Deus que é bom é um Deus de justiça e um Deus de juízo. E aí onde é que pesa as coisas? Porque muitas vezes nós esquecemos que esse Deus que é bom, Ele também é um Deus que julga as coisas. Ele também é um Deus que faz justiça e é um Deus de juízo. E quando nós somos despertados sobre o juízo de Deus, temor vem. Sabe por que o mundo não tem temor? Porque eles não conhecem o juízo de Deus.
Sabe por que a igreja tem perdido o temor? Porque ela tem esquecido do juízo de Deus. Sabe por que nós temos perdido o temor? Porque nós estamos esquecendo do juízo de Deus. Nós estamos apenas levantando um lado da cédula. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Mas nós temos esquecido do outro lado. Ele é justiça e Ele é juízo. E a bondade dEle não nos dá respaldo para vivermos de qualquer jeito. E a bondade dEle não te dá respaldo, não me dá respaldo que eu possa viver de qualquer maneira. Voltemos ao Senhor. Desejemos o seu temor novamente. Viemos desejar conhecer a sua santidade. Você lembra, irmãos, um dia que você se converteu? Você lembra a fase do teu novo nascimento, aquela fase que você entrou na igreja? O temor que vinha ao teu coração, o temor que sentia porque você tinha entendido que você tinha recebido na sua vida um Deus que foi apresentado como um Deus que é santo. Quando apresentaram para mim Jesus, apresentaram Jesus um Deus santo. Eu creio que quando apresentaram para você, eu não sei qual foi a época que você se converteu, mas eu chego a acreditar que quando apresentaram Jesus para você e você abriu seu coração, algo veio chamado santidade de Deus. Deus é santo. E os cânticos entoavam e exaltavam a santidade de Deus. Os nossos lábios, nas nossas adorações, exaltavam a santidade de Deus. Muitas vezes não sabíamos o que falar e ficávamos apenas dizendo: Santo, Senhor, Tu és santo, santo. Sabe, nós cantamos um cântico que diz: na terra como é no céu. Sabe como é no céu? Santo, 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 santo. Os 24 anciões tiram suas coroas, colocam aos pés dele e cantam: santo, santo. Se é para ser na terra como é no céu, irmãos, por que não entronizarmos a sua santidade? Por que nós não temos mais interesse em conhecer a justiça e o juízo de Deus? Nós vamos chegar a alguns pontos que vai fazer você pensar um pouco mais, creio eu. Amém? Vamos chegar nesses pontos. Então, nosso Deus é um Deus bom, nosso Deus é um Deus generoso. Os seus pensamentos são pensamentos bons, é bíblico. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha como é que Deus pensa sobre nós. Ele tem pensamentos de paz, Ele tem bons pensamentos, para nos dar um fim desejoso, um fim proveitoso, mostrando a sua bondade, mostrando como Ele se importa, como Ele se interessa em que nós venhamos estar bem. Faz parte dele isso. Se você olhar na Bíblia, se você pegar sua Bíblia em Gênesis, e se você for navegando no Velho Testamento, você vai ver que todos os homens de Deus, eles traziam as digitais de Deus em suas vidas. As suas vidas eram tocadas e eram abençoadas pelos simples fatos de eles servirem a Deus com temor. Eles não serviam a Deus de qualquer jeito. Eles não serviam a Deus de qualquer forma. Eles serviam a Deus com temor em seus corações. E a marca da presença de Deus na vida dele era prosperidade, eram as coisas funcionando, eram as coisas indo bem, mas isso não fazia com que eles perdessem o temor ao Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que nós estamos colocando Deus para nos servir. Deus é o nosso servo. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos assentados e assim: Senhor, que o Senhor proteja o meu dia, que o Senhor me guarde disso, que o Senhor faça isso por mim, que o Senhor faça isso por mim, só mim, só mim, só mim, amém. E queremos que Deus faça isso, e se não acontecer como nós queremos, nós pensamos até em deixar Deus. Onde está o nosso temor, irmãos? Onde está o temor no teu coração? Onde está o temor no meu coração? Onde está o conhecimento que nós estamos cultuando a um Deus que é vivo, a um Deus cujo nome tem peso? Você entende isso? O nome de Deus tem peso.
Nós estamos aqui, você veio aqui, você cultuou, nós cultuamos um Deus cujo nome é pesado. Não há outro maior, não há outro igual, não há ninguém que se aproxime da sua grandeza. Não há Deus tão forte como Ele, não há Deus tão poderoso, tão magnífico, tão glorioso, tão santo, tão perfeito, tão reto em seus caminhos quanto Ele. Não há. Por isso o nome dele é pesado. Quem Ele é? Ele é Deus, só tem Ele. Quem Ele é? Ele é o Criador de todas as coisas existem por causa dEle e existem para Ele. Você existe por causa dEle e você existe para Ele. Quem é Ele? Deus. Aleluia. Deus, o seu nome tem peso, o seu nome é pesado, irmãos. Talvez para nós não seja tão pesado hoje, sabe? Mas você tem ideia do impacto que representa o nome ou a pessoa de Deus? A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo é sustentado. O sol está lá, não cai, a lua, as estrelas, a terra está suspensa. Tudo é sustentado pela palavra do seu poder. Ele disse, haja, e começou a acontecer. Fique aí, ficou. E tudo é sustentado porque Ele falou. Aleluia, nosso Deus. Ele tem peso. Tudo, nada bate nada, nada invade nada, tudo perfeito, tudo em harmonia, porque Ele falou. Porque Ele disse a palavra, fique, seu lugar é aí. Anos passam, dia e noite, dias, meses, semanas, meses, anos, séculos, e tudo no mesmo lugar, porque existe uma palavra de um Deus pesado que sustenta todas as coisas. Amém. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala algumas coisas sobre esse Deus, irmãos. Como eu falei, muitas vezes nós temos focado só em um lado da moeda. E isso tem sido prejudicial para nossas vidas. Isso tem sido prejudicial para mim e para você. Deixa eu dizer alguma coisa. Eu não estou falando que aqui eu sou perfeito, que você é perfeito. Mas deixa eu te dizer algo. Enquanto você está lutando, você não é derrotado. Ah, pastor, eu tenho defeitos, eu tenho falhas, eu tenho mais do que você se brincar, meu querido. Mas enquanto você está lutando, enquanto você está buscando, enquanto você não está se rendendo, se entregando, você não é derrotado. O que nós precisamos? Temor. Ter medo de pecar. Ter medo de pecar. Ter medo mesmo de pecar. Sabe, Senhor, eu quero ter medo de pecar. Eu quero ter medo de transgredir o teu mandamento. Eu quero ter medo de ferir o Espírito Santo. Eu quero ter medo. E não agir como se o pecado fosse algo natural, que você pega aqui, está tudo de boa, que depois você vai para Deus, olha pai, beleza, e Deus passa a mão, e no outro dia você faz a mesma coisa, e você continua nesse ciclo, e vai vivendo anos e anos, e tratando Deus apenas como, ah pai, beleza, está tudo bem meu filho, não irmãos, não, isso não existe. Você vai ver na Bíblia que isso não existe. Deus requer de nós um posicionamento. Deus requer de mim e de você um posicionamento. O fato de estarmos em Cristo não nos deixa isentos. Não nos dá um cartão de crédito para pecar. Não nos dá um cartão de crédito para viver de qualquer forma. E não precisa nem pecar, irmão. Se você viver um cristianismo relaxadamente, está errado. Porque você, não sei se você lembra, eu creio que você já leu, as parábolas dos talentos. A um ele deu 5, a um ele deu 2, a um outro ele deu 1. E quando ele volta, o que tinha 5, Senhor, tu me deste 5, e mais 5 eu consegui estar aqui. Ele servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. O outro, Senhor, você me deu 2 talentos, e eu negociei, está aqui outros 2, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Mas chega um e diz, Senhor, eu sei que você é um homem rigoroso, que colhe onde você não plantou. Eu temi e enterrei o teu talento, está aqui que você me deu. Qual foi a resposta dele? Servo mau e negligente. Porque o talento não foi feito para ser enterrado. A sua vida, a minha vida não foi feita para ser improdutiva. A nossa vida foi feita para ser produtiva no reino de Deus. Os talentos que Deus te deu, eles foi dado para serem desenvolvidos, servindo ao corpo. Não sei se você entende isso. Mas certa vez eu estudava sobre fé, e eu me deparei com aquela passagem da figueira. Jesus fala, olha, nunca mais coma alguém fruto de ti. Diz a Bíblia que ele vai embora, e quando ele passa no outro dia, aquela figueira está seca desde as raízes. E Pedro diz, mestre, a figueira que você amaldiçoou secou desde as raízes. E aí Jesus fala, olha, tem de fé em Deus. E ele começa a trazer o maior ensinamento sobre fé. Mas sabe, irmãos, eu comecei a perguntar a Deus, Senhor, a figueira secou.
Jesus não mandou ela secar não, irmãos. Você não vai encontrar traduções, você não vai encontrar na sua Bíblia, dizer assim, Jesus disse à figueira, seque. Ele não mandou ela secar. Ele disse, ninguém jamais coma fruto de ti. Agora, por que ela secou? Porque ela perdeu o propósito dela. Se você for para o livro de Gênesis, diz que a árvore que dê fruto, ela tem que ter semente para continuar dando fruto. Quando Jesus fala assim, ninguém jamais coma fruto de ti, ela perdeu o propósito dela, que era produzir fruto. E porque não tinha propósito, ela secou. Se a igreja não tem propósito, ela morre espiritualmente. Se você não tem propósito, você morre espiritualmente. Porque nós não fomos chamados para viver sem propósito. Nós fomos chamados com um propósito. Amém. Ficar. Amém. Aleluia. Frutificar, irmãos. Aleluia. Amém. Aleluia. Olha só. Aleluia. Aonde está esse Deus que eu vou ler agora, que está escrito nesses versículos que eu vou ler com vocês, amém? Onde está esse Deus? Abre lá em Hebreus capítulo 10, versículo 30. Aleluia. Eu não quero trazer condenação para você, irmãos. Eu quero te ajudar e ser ajudado nessa noite. Porque o temor de Deus nos salva. Amém? O temor de Deus nos salva. O conhecimento da sua justiça. Sabemos que Ele é generoso. Eu falei alguns versículos. Amém? Da sua bondade. Citei a condição dos servos no Antigo Testamento, como eles eram abençoados. Mostrando que Deus é um Deus bom, que Deus é um Deus generoso. Ele é tão generoso que Ele diz na sua palavra que aquele que colocou esse copo com água para mim, não perderá seu galardão. Quem colocou já sabe, né? Não vai perder o galardão, não. Está na Bíblia, viu? Quem colocou essa água aqui para eu tomar, ó. Foi você, bênção. Não vai perder seu galardão, não. Está na Bíblia. Jesus falou sobre isso. Tão generoso. É um Deus abençoador. Amém? Mas onde está esse Deus? Que de Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Que diz assim: pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Onde está esse Deus? Que vai se vingar, que vai retribuir e que vai julgar o seu povo. Está na Bíblia. Onde está esse Deus, irmãos? Em nossos corações. Onde está esse Deus no nosso dia a dia, no nosso pensamento? Esse Deus que diz que dele é a justiça, que Ele vai retribuir e que Ele vai julgar o seu povo. Pensa um pouco comigo, onde está esse Deus no seu conceito de Deus? No seu conceito daquilo que Ele é. Hebreus capítulo 6, versículo 7 ao 8, tem outro texto. Aleluia. Quem achou, diga amém. Olha o que diz. A terra que absorve a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aquele por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Porém, se produz espinhos e erva daninha, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim será ser queimada. Isso está fazendo uma comparação, uma ilustração, mas se referindo a nós. Se referindo àqueles que recebem uma palavra, que é tratado, e ao invés de produzir frutos proveitosos, produzem erva daninha. Onde está esse Deus que diz que vai queimar? Está comigo, irmãos? Amém? Onde está esse Deus que diz que a terra que não produz o fruto, para aquele que está cultivando, ela vai ser rejeitada, ela será queimada? Esse Deus, irmãos, é o Deus da Bíblia. Esse Deus, ele não vai estar oculto no dia do juízo. Não, irmãos, esse Deus é real. Esse Deus é vivo, esse Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus ao qual nós vamos prestar conta. E aí eu te pergunto, vale a pena, irmãos, nós vivermos se aventurando? Vale a pena nós vivermos de qualquer forma?
Vale a pena nós não termos conhecimento ou buscarmos em Deus, conhecer a sua justiça, os seus juízos e sermos salvos pelo seu temor? Porque, como eu falei agora há pouco, o temor de Deus nos salva. O temor de Deus, ele preserva a tua vida. O temor de Deus, ele preserva a minha vida. O temor de Deus me salva. O temor de Deus me impede de me desviar. O temor de Deus me impede, irmãos, de estar lá fora. Sabe, irmãos, ninguém esfria, ninguém morre espiritualmente, ninguém se desvia do dia para a noite, não. O cara hoje está cheio do fogo, cheio do poder, glória a Deus, aleluia, amanhã ele está desviado. Ninguém faz isso do dia para a noite, não, irmãos. As coisas acontecem de maneira sutil. As coisas acontecem suavemente e vai ganhando espaço e vai penetrando até o ponto que quando a pessoa olha já está totalmente envolvida. E o temor nos priva disso. O temor nos puxa para perto. O temor nos faz desejar dia após dia estar mais perto dele. O temor nos faz desejar dia mais dia ser parecido com ele. O temor nos faz desejar dia mais dia agradar a ele. Sem temor não, sem temor nós queremos ser agradados, sem temor nós queremos ser bajulados, sem temor, irmãos, nós queremos viver de qualquer forma, mas o temor nos leva a desejar agradar a Ele dia após dia, porque nós conhecemos a sua justiça, porque nós estamos conhecendo a sua santidade, estamos conhecendo os seus juízos. Abençoado, me ajuda. Aleluia, amém? Abre lá em Judas, capítulo 1. Eu estou apenas falando um pouquinho de um Deus que estava desconhecido. Alguém que conhecia esse Deus? Tinha ouvido falar nele nesses últimos tempos? Está comigo, irmãos? Fazia tempo, irmãos. Amém? Aleluia. O Deus desconhecido no século 21. Judas, quem achou, diga amém. Olha o que diz. Versículo 4 ao 6 diz: Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito tempo estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Versículo 5 ele fala: Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. Deus julgou aquele povo. Deus salvou, tirou do Egito com um braço forte, manifestou-se no meio deles, mas por falta de crença, por falta de fé, de uma resposta deles, foram destruídos. E o autor do livro de Judas, ele está falando sobre isso, nos dias de hoje. Trazendo a lembrança, olha, vocês estão conscientes, vocês sabem, vocês já tiveram conhecimento disso, que o Senhor tirou o povo do Egito e depois destruiu aqueles que não creram. Olha o que diz o versículo mais à frente, versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o dia do juízo, ou para o dia do grande juízo. Ele começa a falar do juízo de Deus. Sabe, irmãos, a graça de Deus não pode ser banalizada. A graça de Deus que nos alcançou não pode ser dissolvida. Ela não pode ser dissolvida. Muitas vezes chega a informação: nós estamos na graça. O que é a graça, irmãos? A graça é Deus fazendo por você o que você não pode fazer. A graça pegou você, pecador, a graça te perdoou, a graça te deu vida e a graça te dá condições de você cumprir a palavra. Isso é a graça. Jamais a graça, irmãos, é um cartão em branco, assim, faça o que você quiser que está pago. Isso não é graça. Judas está falando sobre isso. Os homens que foram ímpios, que tornaram a graça de Deus em dissolução, estes homens vão receber juízo. E ele usa 2 exemplos, usa até mais, mas eu citei 2. O povo de Israel, quando Deus tirou do Egito, e os próprios anjos, que quando pecaram, Deus reservou em juízo. Deus julgou. Deixa eu perguntar a você, o que é que te faz crer que esse Deus está adormecido? O que é que te faz acreditar que esse Deus mudou? Não mudou. Amém? Ele não mudou, irmãos. Sabe, irmãos, sabe qual é
o anseio do coração de Deus, que nós nos voltemos cada dia com mais fervor para Ele. É isso. Que cada dia haja em nosso coração uma volta com fervor, uma entrega. Billy Graham disse em uma de suas mensagens, eles ore, até você e Deus ser amigo íntimo. Forte isso. Ore, até você e Deus serem amigos íntimos. Que te salva esse temor, irmãos. É esse conhecimento dessa justiça. É esse conhecimento dessa santidade. Deus não mudou. Entenda isso, Deus não mudou. Deus não mudou. Sabe, nós temos que desejar, irmãos, temor. Nós temos que desejar que o temor em nosso coração ele venha a ser restaurado. Nós temos que desejar que o temor do Senhor esteja sobre nós diariamente. Nós temos que desejar isso. Nós temos tanta consciência do temor que quando se falar o nome do Senhor, quando se cultuar ao Senhor, haver da nossa parte reverência. Quer ver uma cena que é difícil você ver? Essa cena. Prostração, entrega, joelho. Não saiu de linha, não saiu de moda, não é antibíblico. Mas nos dias de hoje, raramente se vê pessoas se ajoelhando. Está comigo, irmãos? Irmãos, se você voltar, eu sei que a maioria aqui são pessoas novas, na fé e em idade também. Mas se você voltar, sei lá, 15, 20 anos atrás, na época que eu era adolescente, eu convivi com pessoas religiosas, convivi com crentes, era diferente as coisas. Era diferente. Em que sentido? A reverência. Em que sentido? O temor. Em que sentido? A entrega. Em que sentido? A renúncia. Era diferente, irmãos. Procure conhecer, procure conversar com pessoas mais velhas que você, pergunta assim, como era a igreja antigamente, como era a igreja 10, 20, 30 anos atrás, como era a igreja, como é que os irmãos se comportavam, quais eram os desafios, o que eles enfrentavam perseguições, enfrentavam chacotas por causa da fé, eram esculhambados porque eram protestantes, porque decidiam ser crente, porque decidiram, entre aspas, ser careta, ser cafona, ser quadrado, não competir com o mundo. Eles decidiram, eles eram totalmente diferentes para a sociedade, cafona, quadrado, sabe? Mas para Deus, um povo que decidiu se separar, um povo que decidiu ser diferente, um povo que decidiu ser santo. Era assim que Deus os via, um povo que decidiu ser diferente, um povo que não estava caminhando com a sociedade. Só que a diferença é que hoje nós estamos caminhando de mãos dadas com a sociedade. Tudo que o mundo adota como moda, nós queremos adotar. Tudo que o mundo abraça, toda moda que o mundo inventa, nós queremos participar, nós queremos entrar, nós queremos viver, queremos trazer para nossas vidas. Por isso a mensagem dos últimos dias será: arrependei-vos porque o Senhor está voltando, arrependei-vos porque o Senhor está voltando. É uma mensagem que irá trazer temor, que irá despertar o nosso coração para sermos diferentes. A minha oração hoje foi: Senhor, eu não quero cadeira voando, eu não quero palavra de conhecimento, eu não quero palavra de sabedoria. É muito bom, se o Senhor quiser fazer, faça. Mas a minha oração é: Senhor, que o teu temor caia em nossos corações. Aleluia, foi essa a minha oração, irmãos. Para sermos salvos. Você mais pastor, nós não somos salvos, somos, irmãos. Mas falando de uma salvação plena. Ah, quer dizer que eu posso perder? Pode. Você pode sair dessa condição? Você pode. Você pode se perder? Você pode. Você não está isento disso. A Bíblia não garante que você está salvo para sempre, não. Você tem que cada dia, irmãos, permanecer e desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Foi isso que Paulo disse para os filipenses. Não é que agora já estou na igreja, já confessei a Cristo, já nasci de novo, estou de boa. Cuidado com esse estou de boa, para você não descer de boa, irmão. Não queimar de boa. Aleluia.
Aleluia. Aí a Bíblia fala muito mais, irmão. Se você pegar seu celular e colocar justiça, juízo, meu irmão, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala sobre a justiça e o juízo de Deus. Da mesma forma que fala da sua bondade, da sua generosidade, a Bíblia vai falar da justiça e do juízo, que Ele é um Deus que julga, que Ele é um Deus de juízo. Nós lemos alguns textos que Deus há de julgar. Volta lá em Hebreus, só para você ver uma coisa. Aleluia. Já eu termino, amém? Esquenta não. Dura esse discurso, né? Mas está na bênção. Aleluia. Nós lemos o versículo 30, não foi? Agora vai para o versículo 26, 10, 26. Olha o que o autor diz. Eu estou na igreja. Eu estou de boa. Estou um pouquinho frio. Estou dando umas voltinhas. Estou ficando com uma boizinha. Combinou, até rimou, não foi? Estou de boa. Estou numa mutretazinha por aí, mas é de boa, não é coisa tão grave não. É só um pouquinho ilegal, mas está na bênção, eu estou na igreja. Mas olha o que o texto diz. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Cristo morreu uma única vez, irmãos. Não vai vir outro Jesus não, para morrer por você não, viu? Uma única vez, está comigo? Ele já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa, o que resta? Certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés, morria sem misericórdia, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança, o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Como é que eu faço isso? Me entregando ao pecado de forma voluntária. Está comigo? Vou repetir, você não perde enquanto você está lutando. Se existe área em sua vida que você tem tido dificuldade, você está lutando, continua, cara, você vai se livrar disso. Não desiste. Deus é com você. Faz parte do processo muitas vezes. Você lutar, você tem áreas que você está lutando, tem dificuldade, você não está derrotado. Deus é com você. Continua perseverando. Você vai vencer isso. Mas à medida que eu me entrego, que eu decido viver de uma forma relaxada, que eu decido me entregar ao pecado, que eu decido ter essa consciência, que eu decido viver de forma fria, errando, mas estou na igreja, a Bíblia diz que não resta mais sacrifício, não, mas existe juízo. Juízo. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, um versículo bem conhecido, que diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia está dizendo que Jesus, ele foi feito pecado, ele assumiu a tua identidade e a minha identidade, para que por meio da fé nele, eu e você assumíssemos a identidade dele de filho de Deus e de justiça. Ok, isso é maravilhoso. A justiça te faz ser aceito. A justiça de Deus te tornou apto a receber tudo aquilo que Deus é e tem. A justiça de Deus tornou você apto para você tanto ser aceito por Deus, como a você receber tudo o que Deus tem. A herança de Deus te pertence. Amém? Isso é fato, é bíblico. Agora entenda uma coisa, essa mesma justiça que te tornou apto, essa mesma justiça que fez todas as coisas, que te tornou aceito, amém? Essa mesma justiça, ela não vai dar respaldo nenhum para você pecar. Porque assim como Deus te fez justiça, Deus criou caminhos de justiça para que você andasse. Oh glória! Assim como Deus te fez justiça, você é a justiça de Deus manifesta. Deus criou caminhos de justiça para que você esteja nele. E a tua justiça só é válida, só é validada, se você estiver andando nos caminhos da justiça, irmãos. Porque não é o simples fato de eu ter aberto a minha boca e ter dito: Jesus, tu és o Senhor, e viver da mesma forma que eu vi antigamente, que vai me salvar, não. É o fato de eu ter feito dele Senhor e seguir os seus passos, andar no caminho da justiça. Eu não faço, você não tem o poder de acrescentar nada à sua salvação.
Não, eu vou fazer isso para tornar minha salvação melhor, para fazer que Deus me aceite melhor. Você não tem esse poder. Nada que você faça altera o que Cristo fez. Está comigo? Entenda uma coisa, nada que você faça. Se você ser pastor, eu vou passar o dia plantando bananeira, de cabeça para baixo, para o sangue descer, minha cabeça ficar roxa, para Deus se agradar de mim, você pode morrer, vai dar um AVC, nada vai mudar. Pode chorar uma vez, nada vai mudar. Nada muda, nada é acrescentado. A salvação é perfeita, é plena. E a Bíblia diz lá em Hebreus que nós estamos sendo santificados nesse processo. Como? Por meio da palavra. Mas, irmãos, o que respalda a tua salvação, o que respalda a tua justiça, é exatamente você andar no temor do Senhor. O que respalda a tua salvação, irmãos, é algo que você tem hoje, que você não tinha antigamente. O quê? Temor do Senhor. Andando no caminho da justiça, porque teme ao Senhor. Fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que é correto, porque você teme ao Senhor. É isso que valida a tua salvação. É isso que te garante a vida eterna. É isso que faz com que você seja aceito, irmãos. Amém? A sua fé nele. É você preservar a sua justiça andando no temor do Senhor. Porque o texto de Hebreus diz que se nós voluntariamente nos entregarmos ao pecado, se nós voluntariamente adotarmos uma mentalidade que tudo vai bem quando tudo não vai, não resta nada a não ser juízo. Sabe, irmãos, existe algo que eu e você temos que fazer, e até eu tenho uma mensagem que está no meu coração que eu vou ministrar. O grito que salva. O grito que salva. Que grito é esse? Você lembra que Pedro estava afundando? Pedro estava afundando. Ele andou sobre as águas, mas quando ele olhou que o vento estava forte, ele começou a temer, ele começou a afundar. O que foi que salvou ele? O grito: Senhor, socorre-me, Senhor, salva-me. Tem muitas pessoas morrendo com vergonha de gritar. Tem muitas pessoas do teu lado, do meu lado, que estão morrendo com vergonha, dizendo assim: ei, rapaz, me ajuda, eu preciso de ajuda, com vergonha, porque tem que dizer que é da fé. Está morrendo, está afundando. Existe algo que te salva, irmãos, é o teu grito de socorro. Sabe, procura alguém que você conta, que você confia, dá o teu grito de socorro, não aceite afundar, não aceite se perder. Não aceite se perder, não aceite afundar. Irmãos, ninguém aqui, entenda isso, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos caminhando juntos, nos ajudando. A proposta do Evangelho, a mensagem de Deus é: nós estamos aqui, temos que chegar naquele lado, naquela parede lá. E como é que nós chegamos? Nos ajudando a um outro, motivando um ao outro, exortando uns aos outros, sabe, pegando junto. Por quê? Porque o propósito é chegarmos do outro lado. Mas sabe qual é a visão de hoje da igreja? Ela sabe que tinha um propósito de chegar ao outro lado, mas ela chegou até aqui e ficou confortável demais para ela aqui. E aqui ela ficou sendo servida. Você entende? É para chegar do outro lado. Ela andou, chegou num certo estágio em que as coisas ficaram muito confortáveis. Aí ela parou, esqueceu dali onde está a glória, esqueceu dali onde está a recompensa, esqueceu dali onde está o seu propósito original. Ela ficou parada aqui sendo servida, encantada com a glória do mundo, encantada com as riquezas do mundo. Estou aqui sendo servido, como se o céu, irmãos, como se a glória, como se a eternidade fosse estar aqui, e não é estar aqui. A Bíblia diz que pela fé Moisés, sendo adulto, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu ser maltratado com seu povo, porque tinha aquele momento, ele considerou aquele momento de humilhação, aquele momento de vergonha, maior glória do que a riqueza do Egito. Já imaginou isso? O cara é príncipe, está lá sentadinho, o pessoal abanando ele, para não ter calor, tacinha, mesinha de fruta, comendo, reinando, o seu povo comendo pepino e cebola, trabalhando dia e noite, e ele troca toda aquela glória por aquela vergonha, porque ele sabia que ali era o povo de Deus, e ele sabia que ele considerava aquela vergonha maior riqueza do que as glórias do Egito. Amém? Olha quais eram os posicionamentos desses homens. Por isso eu digo a você, onde você está localizado nessa noite, onde eu me localizo nessa noite, onde está o temor de Deus nessa noite, em nossos corações.
Onde está localizado o temor? Qual o nível de temor você tem andado? Qual o nível de reverência que você tem tido? Qual o nível de consciência, de propósito que você tem desenvolvido? Qual é o nível de serviço que você tem colocado em seu coração? Você tem sido servo ou você tem sido Senhor? Deus tem sido teu Pai, Deus tem sido teu Senhor, ou Ele tem sido teu servo? Aleluia! O que é que você está disposto a largar por Jesus? São perguntas que você responde a si mesmo, não precisa responder para mim não. Amém? O que é que você está disposto a sacrificar por Jesus? A largar por Jesus? A viver por Jesus? O que é que você está disposto? A compreender que Deus não quer que você se perca. E que você foi chamado com um propósito. Que o teu Deus é um Deus digno de temor e tremor. Que heresia, professor. Vou te mostrar essa heresia sendo pregada por Pedro também. Lá em Pedro, antes de ir para Pedro, eu falei sobre caminho de justiça. O Salmo 23, versículo 3 diz: guia-me pelas veredas ou guia-me pelos caminhos de justiça. O salmista desejou ser guiado em caminhos de justiça. Na antiga aliança, quando ele não era justiça. Amém? Ele não tinha sido feito justiça, mas ele desejava ser guiado pelo caminho da justiça. O salmista Davi no Salmo 23. Amém? Então somos justiça, criados para andar no caminho da justiça. Olhe se seus caminhos estão justos, irmãos. Aleluia. Olhe o caminho que você tem andado. Olhe se você tem apresentado frutos de justiça. Em que sentido? Em tudo. Com as pessoas que você deve. Com as pessoas que estão sobre você. Com as pessoas que você convive. Onde você tem andado. Pense um pouco. Lá em 1 Pedro, abre lá para você ler comigo. Para você ver isso que eu estou falando, Pedro pregando, ensinando a igreja. E não é uma heresia que o pastor Marcelo desenvolveu nessa noite para trazer para você. Aleluia, talvez você não corra nessa noite. Eu não quero que você corra mesmo não, amém? Quero que você crie temor. Amém? Não quero que você corra nessa noite. Nem eu vou fazer nada para te motivar a isso. Vou só terminar e orar. Mas quero que você desenvolva temor. Porque o temor te salva. O temor vai ser responsável em você viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Porque sem temor, irmão, você não chega lá. Você é parado na beira do caminho. O diabo é um zagueiro. Você é o atacante. A função dele é marcar você, para que você nunca viva o seu propósito. Sem temor, ele consegue isso. Está comigo? 1 Pedro capítulo 1, versículo 17 diz: e se invocais por pai, quem invoca a Deus por pai aqui? Quem chama Deus de papai? Pai, paizinho, pai amado, né? Olha o que Pedro está dizendo: se invocais por pai, aquele que sem acepção de pessoas, amém? Julga segundo a obra de cada um, andai em, está como é na sua Bíblia? Tem como aí, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, os dias em que nós estamos aqui, um dia que nós estamos vendo aqui. Pedro desperta: olha, vocês estão invocando por pai, que não faz acepção de pessoa. Você pode ser branco, preto, azul, rosa, roxo, banguelo, dentuço, cambeta, perna aberta, assim, aqueles cambetinhos que jogam bola, qualquer coisa você pode ser. Ele não faz acepção de pessoa. Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Aí ele diz assim: andai, porque ele vai julgar, porque ele é um Deus de justiça, porque ele é um Deus de juízo. Ele é bom, ele é generoso, mas ele é um Deus de justiça, porque ele é um Deus de juízo. Ande em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ande em temor, na consciência que as suas obras serão julgadas. Ande em temor, na consciência que ele não vai encobrir, que ele não vai passar a mão. Amém? E assim, ele me ama. Porque ele te ama, ele está falando isso nessa noite com você. Você cantou um cântico que diz que ele salta a barreira, pula a muralha para te alcançar. Ele faz isso mesmo. E é porque ele te ama que ele quer que você tema a ele.
Jesus disse: não temeis aos homens, não temeis aqueles que têm o poder de matar o corpo. Só o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Antes, temei aquele que tem tanto poder de fazer perecer no inferno o corpo como a alma. Não tema o homem nada pode fazer contra a minha alma. Mas o pecado pode fazer perecer a tua alma no inferno. Está comigo? O homem nada pode. A única coisa que o homem pode fazer é matar o meu corpo. Ele não tira a minha salvação com isso. Ele não mata meu espírito com isso. Vou para o céu. Mas o pecado ele pode fazer o teu corpo perecer e tua alma também. Por isso temos que ter temor. Temor é segurança. Amém? Temor é preservação. Quem teme não faz. Amém? Temor preserva você, meu irmão. Temor guarda a tua vida. Temor te torna produtivo. Temor traz a consciência da urgência que é pregar o evangelho. Temor traz a consciência da urgência que é apresentar para as pessoas o remédio chamado Cristo. Sabe, irmãos, nós pregamos aquilo que nós cremos. Se nós estamos pregando hoje apenas a parte boa, e esquecendo que esse Deus que é tão bom, Ele é um Deus de justiça e um Deus de juízo, se nós estamos pregando isso lá fora, amém? É porque nós temos esquecido dessa outra parte. Sabe qual é a frase comum hoje, até no meio artístico? Deus é bom. Pode seguir esses blogueiros, esses cabaí, se você quiser seguir. Você vai ver, Deus é bom dia, Deus é bom, tudo certo, Deus firme, fé em Deus. Eles têm uma linguagem que Deus é bom, de fé em Deus, que tudo está positivo. Chama-se a linguagem positiva, a linguagem de Deus é bom. É a linguagem porque eles adotaram isso. Amém? Não tem conhecimento da justiça. Não tem conhecimento do juízo. A igreja, se não cuidar, se você e eu não nos cuidarmos e atentarmos para isso, irmãos, nós iremos caminhar distante dessa verdade, esquecendo-se que o nosso Deus é um Deus de justiça, que o nosso Deus é um Deus de juízo. Aonde não há temor, irmãos, as pessoas fazem o que querem. Está comigo? Onde não há temor, as pessoas fazem o que querem, vivem da forma que querem, não há temor. O que faz as pessoas frearem é o temor. Se teme, há um freio, há um receio, há um medo. Amém? Não estou falando você ter medo de Deus, não, Deus, eu tenho medo de você. Não, Ele é seu Pai. Para você ter temor, respeito a Ele, mas também temer o pecado, ter medo de pecar, ter medo de viver fora do propósito, ter zelo por sua vida espiritual, ter zelo por sua comunhão com Ele, ter a consciência de quem Ele é quando Ele está sendo cultuado, ter a consciência do que Ele é quando Ele está sendo cultuado, irmãos. Amém? Vou repetir para você entender, ter a consciência de quem Ele é quando Ele está sendo cultuado. Quando você vem a um lugar como esse, e você levanta as suas mãos, e você vem para adorar, e você vem para cultuar, você ter consciência a quem você está cultuando. Sabe, eu não tenho nada contra pessoas não, sabe, mas uma coisa que me choca é quando o culto está rolando, o louvor está uma bênção lá, e a pessoa vem para o culto, o Filho de Deus, ele fica totalmente diferente. Está lá, uma bênção, Deus está sendo adorado, e ele está totalmente indiferente, voando, sabe, como se estivesse em outro planeta. Eu não sei o que esse cidadão veio fazer no culto. Não tinha nada para fazer em casa, eu acho que ele disse, não tem nada para fazer em casa, ficar domingo em casa sozinho, vou para a igreja e depois vou lanchar com o povo. Isso me choca, irmãos, você não conseguir adorar a Deus, você não conseguir prestar um culto a Deus, você não conseguir sentar e ouvir uma palavra, você conseguir sentar com sua Bíblia e escutar um sermão, escutar uma ministração de 30, 40 minutos, isso me choca, queridos. Você não tem nada para falar para Deus, nada para falar, você não tem nada, você não tem uma ação de graças. Você não pode dizer pelo menos que Ele é bom. Faz como eu quando me converti, ficava dizendo santo, 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 glória, 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 até a língua enrolar. Era o que eu sabia falar, mas tinha algo para falar. Fechava o olho, pensava nele, criava aqui, Senhor, você deve ser assim. Aí, novo convertido, glória, ficava lá. Mas eu queria sentir a presença dEle, eu queria sentir, sabe, quem Ele era. E uma vez eu escutei uma pregação, irmãos, forte, 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 forte mesmo, que eu passei uma semana debaixo do peso. Não era um peso ruim, era um peso bom. Eu passei uma semana. Eu andava sentindo é como se fosse a mão do Senhor mesmo assim, ó, trazendo
Um temor, que eu ficava em casa, eu ficava voando naquela ministração. Como impactou aquilo na minha vida. Como aquele momento foi bom, aquele tempo foi bom de estar debaixo daquele peso. A sensação que Deus está ali, numa presença diferente, sabe? De uma forma diferente. Se eu disser para você que o Espírito Santo está dentro de você, eu não estou mentindo, eu estou falando na verdade. Ele habita dentro de você, a Bíblia fala sobre isso. Ele habita dentro de mim. Mas nós temos que desejar senti-lo de uma maneira diferente. Estou já terminando, amém? Terminar agora. Você tem que desejar senti-lo de uma maneira diferente. Não é apenas uma teoria, um conhecimento natural que ele está dentro de você, mas é uma experiência viva. Você tem que desejar essa experiência viva, meu irmão. A experiência viva, a experiência que te constrange, que te faz sacrificar mesmo. Que te põe em movimento. Irmãos, vocês são bênção. Entenda isso, vocês, cada um de vocês, é um potencial na mão de Deus. Cada um de vocês. Você não chegou ou você não pegou Deus de surpresa. Fulano vai me aceitar, e agora? Espírito Santo, vamos aqui planejar um... Não, você não pegou Deus de surpresa. Você foi criado para um propósito. Deus colocou em você dons, Deus colocou em você talentos, qualidades, maneira de ser, que irá alcançar pessoas diferentes, que irá tocar pessoas diferentes, que irá servir de uma forma diferente. Ninguém é igual a ninguém. Vocês são bênção. E o temor será responsável em você viver essa excelência. Amém? Quando você teme, você está em temor, aquilo que você vai fazer para Deus, você não faz de qualquer forma. Você quer dar o seu melhor. Se você é músico, você ora por aquilo. Se você vai ministrar o louvor, você ora por aquilo, por aquele tempo. Você se entrega, você jejuma, você ora, você quer que Deus seja glorificado. Se você ministra, você quer fazer da mesma forma. Sabe, irmãos, eu tenho algo comigo. Um dia que eu subi no altar e Deus disse para mim, fique calado. Eu não tenho vergonha de passar os 40 minutos calado, não, olhando para o povo, não. O problema é de quem falar de mim depois, dizer que eu estava seco, que eu estava vazio. Mas eu não tenho problema em ficar calado aqui olhando para a cara do povo, não. Eu não tenho problema com isso, não. Como também não tenho medo de orar para pessoas, não. Pode estar com o olho na testa, fora do lugar. A minha função é orar, Deus vai fazer o milagre. Tem vergonha, tem um culto aqui, tem um paralítico, pode trazer, que oração procura, pode vir. Está com o olho aqui, quer que volte para o lugar, pode vir também, irmãos. A minha função é impor as mãos e orar. A minha função, a sua função é obedecer a Deus. Deus muitas vezes vai dar comandos a você que parece loucura, mas essa loucura salva pessoas. O temor fará isso. Quanto mais você tiver consciência, não só da generosidade de Deus, mas também da sua justiça e do seu temor, irmãos, melhor você vai ser no seu servir. Quanto mais você tiver consciência de quem Ele é, como Ele é, melhor será o teu relacionamento com Ele. Porque não adianta você se relacionar com uma pessoa que você conhece só uma parte dela. Conhece só um lado. Sim ou não? Não adianta, irmãos. Você está vivendo um engano, uma ilusão. Você imaginou se você viver a vida toda conhecendo apenas a parte generosa de Deus, e Deus é bom, e Deus me aceita, e Deus me ama, e Deus salta a muralha, Deus vai me encontrar, e se eu estiver ali, Deus vai... se você viver a vida toda assim, relaxar com relação ao temor, e relaxar com relação à justiça e o juízo, você pode ter uma grande decepção no final. Vou terminar com isso, amém? Você pode ter uma grande decepção no final. Amém, irmãos? Louvor, por favor, para nós encerrarmos agora de verdade. Pode vir o louvor. Aleluia. Amém. Eu acho... Aleluia. Fica de pé. Deus é bom, amém? Irmão, não fique com raiva de mim, não, amém? Tem alguém que está com raiva de mim? Se tiver, você me procura depois do culto, eu vou te dar um abraço, dizer que te amo de verdade, amém? Amém. Aleluia. Feche teus olhos. Amém. Quero orar por você. Amém. Deixa eu ver aqui com... Cadê Arthurzão?
Dá para ir? Dá para. Glória. Aleluia. Amém, irmão. Feche teus olhos. Se você puder desejar algo nessa noite, eu digo, deseja o temor. Amém. Mais do que um carro, mais do que uma casa. Amém. Amém? Feche seus olhos. Se você puder desejar algo agora de Deus, pedir algo a Ele, peça temor. Deseja o temor do Senhor. A minha oração por mim é essa também. Senhor, eu quero que o teu temor caia sobre mim. Caia sobre minha vida. Faz a tua oração, enquanto o louvor canta um cântico. Comece a apresentar a sua vida a Deus. Se você está lutando em áreas da sua vida, não se preocupa, meu irmão. Deus é contigo. Se você está lutando com áreas, eu estou com dificuldade em tal área da minha vida, Deus te alcança nessa noite e muda isso. Se há um desejo, um clamor por Ele no teu coração, Ele te alcança. Ele disse que você o acharia quando você o buscasse de todo o coração. Ele não está escondido de você, não. Ele não se escondeu de você, não. Mas é o buscar de todo o coração que faz com que Ele se revele. Aleluia. Santo. Aleluia. Santo é o Senhor. Tu és santo. Santo. Santo é o Senhor, Tu és santo, santo, santo é o Senhor, Tu és santo, santo. Santo é o Senhor, Tu és santo, santo, santo é o Senhor, Tu és santo. Faça sua oração. Como eu falei, se existe algo que você pode pedir e deseja, peça temor. Deixe Deus esquentar, foguear o teu coração. O voltar ao primeiro amor. O se levantar de onde caiu. O se levantar de onde você parou. Desejar o temor do Senhor para preservar a sua vida. O temor do Senhor para guardar a sua vida. Aleluia. 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 Pai, no nome de Jesus, nós oramos como igreja nessa noite, Pai. Debaixo da tua palavra, debaixo daquilo que foi falado neste lugar, Senhor, nós nos colocamos, nós clamamos, nós oramos. Ó Deus, a nossa oração, Pai, não é por bens materiais. A nossa oração não é por sonhos pessoais, Senhor. Não é por realizações naturais que estamos orando, mas nós estamos orando, colocando diante de você o nosso coração, dizendo: Pai, nós não queremos estar frios, nós não queremos estar indiferentes, nós não queremos caminhar com o mundo, nós queremos nos voltar para o Senhor, nós queremos voltar o nosso coração com temor e tremor, nós queremos ter, Senhor, a consciência da Tua santidade apurada, a consciência, Senhor, dos Teus juízos. Nós queremos que o Teu temor caia sobre nós, que o Teu temor nos alcance, que o Teu temor seja levantado em nossos corações. Aleluia, aleluia. Levanta em nossos corações o Teu temor, Senhor. Levanta em nossos corações o Teu temor, para que nós venhamos viver uma vida posicionada, para que nós venhamos renunciar o que tem que ser renunciado. Levanta em nossos corações o temor,
para que nós venhamos preservar a nossa salvação, para que nós venhamos ter consciência de quem estamos adorando, de quem estamos cultuando, a quem pertence o reino, a quem pertence o poder, a quem pertence a glória. Aleluia! A você! Aleluia! Aleluia! A minha oração é por isso nessa noite, Pai. A minha súplica, o meu pedido a você nessa noite, Pai, que cada um de nós que entramos por essas portas, que decidimos abrir o nosso coração, viemos ter, Senhor, o teu temor avivado, o teu temor levantado, que viemos pensar em você, que viemos pensar na tua santidade, que viemos acordar pensando nela, que viemos andar pensando nela, pensando como você é santo, 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 como você é perfeito, como você é reto, como você é majestoso, como você é glorioso, como você é digno de toda honra, de toda glória, como você é, Senhor. Aleluia. Eu oro por isso, no nome de Jesus, que caia, que caia, que caia, que caia, que caia sobre nós o teu temor, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, obrigado. Diga assim: eu recebo pela fé, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem sentar.